João capítulo 1, versículo 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo Divino. Introdução. Este texto sagrado de João, capítulo 1, versículo 14, é sem dúvida um dos tesouros mais valiosos da Bíblia. Nele está todo o resumo e mistério da encarnação de Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Eis um dos grandes mistérios da teologia cristã. Ora, se o Verbo é a palavra, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Jesus Cristo, o Verbo Divino. Em João, capítulo 1, versículo 1, João escreve que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, o Verbo, no original grego, é Logos, que é a própria expressão de Deus. Sendo Deus, Cristo é o Logos divino e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1 e 3. Hoje, Deus se comunica com o mundo por meio de Cristo, o Logos de Deus, o Verbo divino, a Palavra de Deus. Hebreus 1, do 1 ao 4, Apocalipse 19, versículo 13. O apóstolo João afirma que os seus olhos viram, as suas mãos apalparam o Verbo da vida, a Palavra da vida, que é Cristo. João 1 e 1. Em Apocalipse 19, 13, João, ao contemplar a segunda vinda de Cristo glorioso, viu que o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. A pré-existência do Verbo Divino. O apóstolo João afirma que ele estava no princípio com Deus. João 1 e 2. Esse princípio é antes da criação. Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. O sábio Salomão, inspirado por Deus, fala de Cristo, a sabedoria de Deus personificada e pré-existente, dizendo: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra.
Provérbios 8, 22 ao 23. Em Colossenses 1, do 15 ao 17, Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Em Hebreus 13:8, a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Conclusão: Jesus Cristo é o Verbo divino, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, o Verbo criador de todas as coisas. Hebreus 11 e 3.